Todos encontraram? Então se coloca de pé, nós já vamos pregar a palavra do Senhor. Se coloca de pé. Agora eu quero pedir às crianças que você fique sentadinho para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor está falando conosco desde o início do culto, nos louvores, as perguntas bíblicas a qual que foi feito. O Senhor todo o tempo está falando conosco. E o Senhor vai continuar falando, só que agora dentro da palavra, tá bom? Na palavra do Senhor você vai aprender muito nesta noite. Então quero pedir você que não ande, não converse. É uma questão de respeito com a palavra do Senhor. Quem entendeu, diga eu. Então tá bom. Vamos ler? 1 Samuel 17:45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça e darei os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu, as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Fecha os teus olhos comigo. Amado Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor Deus, é verdade que já ouvimos o Senhor falar conosco, Pai, através dos louvores, através de cada oração que aqui foi feita. Meu Deus, mas o Senhor tem a liberdade, e que o Senhor continue a falar conosco. Fala, meu Deus, conosco, dentro desta palavra, que as crianças, meu Deus, que aqui estão, meu Pai, venham, meu Deus, receber esta palavra ao teu coração, que eles saiam daqui, meu Deus, mais obedientes, que eles saiam daqui, meu Deus, crianças, Senhor, mais curiosas em querer aprender, em querer saber do Senhor. Meu Deus, que cada dia de culto, Senhor, venha ser um dia que essa criança vai estar ansiosa para estar na tua casa. Meu Deus, que deste culto, Senhor, venha sair homens e mulheres honrados, cheios do teu Espírito Santo. Meu Deus, continua a falar conosco, em nome de Jesus, amém. Agora as crianças dê glória, bate palmas e glorifica ao Senhor. Isso, as crianças, pode ir lá, todos sem olhos para baixo. Isso. Pode sentar. Queridos, este texto aqui é um texto muito conhecido. Eu creio que todos que estão aqui conhecem essa história, conhecem este texto. As crianças que estão aqui também conhecem. Ainda quando nós estávamos no louvor, eu escutei uma criança lá falando: eu vi essa história no desenho. E eu coloco também desenhos bíblicos para minhas meninas, aprende muito. Então, eu sei que tem criança aqui que conhece a história de Davi, a trajetória de Davi. E tem crianças aqui que sabem até mesmo como Davi matou Golias. Mas eu quero trazer para vocês um pouquinho dessa história, e vocês vão aprender muito. A história de Davi é uma história muito conhecida dentro da Bíblia, como eu já disse, todos conhecem. E Davi foi um grande rei de Israel. Davi foi um grande rei de Israel. Vamos lá, crianças, que vocês estão atentos. Davi foi um grande rei de Israel. Isso, de Israel. E o Novo Testamento traz para nós que Davi era um ancestral direto de Jesus. Ele é um ancestral direto de Jesus. Ou seja, faz parte daquela árvore genealógica que todos nós aprendemos na escola. Você que ainda não sabe, vai aprender. A mãe do teu pai ou da tua mãe é o teu avô, teu avó. O irmão do teu pai, da tua mãe é o teu tio, E Jesus fazia parte, era um ancestral, ou melhor, Davi era um ancestral direto de Jesus. E Davi, ele faleceu, e nós vamos ver que ele foi sepultado em Jerusalém. Davi, como nós já perguntamos aqui nesta noite, e ninguém soube responder, Davi, ele era filho de Jessé. Davi era filho de quem? Jessé. De Jessé. Então quando perguntar de novo de quem era o filho de Jessé, você vai saber. Davi era um dos filhos de Jessé. Jessé tinha mais filhos, mas Davi, entre os filhos de Jessé, se destacou. Por quê?
ele se destacou, você vai saber agora. Davi, ele cresceu e ele cresceu no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. Davi, por mais que ele tinha um pai que era bem em situação, ele levava uma vida simples. Ele tinha uma vida simples, assim como eu, assim como você. Davi, ele tinha uma vida simples, assim como teu pai e a tua mãe. Quantas crianças aqui você vê teu pai levantando cedo, indo para a roça, apanhar café, está chegando a época de apanhar café, ir para a roça apanhar café. Quem aqui tem pai que apanha café? Tem um monte, tá vendo? É uma vida simples. E Davi, ele levava essa vida simples. Ele estava no campo, ou melhor, ele estava apacentando as ovelhas para o seu pai. E nós vamos ver que a Bíblia diz para nós que havia lá um rei, e ele foi rejeitado por Deus. Este rei chamava Saul, e Deus manda agora Samuel, que é o filho de Ana, que nós citamos aqui também nesta noite. Samuel, o filho de Ana, ia até a casa de Jessé e ungir o filho de Jessé ali como rei. E nós vamos ver que Samuel obedeceu e foi. Só que quando Samuel chegou na casa de Jessé, Samuel viu os filhos de Jessé passando, e eram aqueles homens grandão, eles eram fortes, e quando eles passavam, Samuel pensava, é este. E passava Samuel de novo, é este. Mas Deus dizia que não. Quando eu vejo que Samuel olhava para o tamanho dos filhos ali de Jessé e pensava que era este, eu vejo que Samuel estava olhando a aparência. Samuel estava olhando o quê? A aparência. Assim às vezes a gente faz hoje, sabia? A gente olha para o coleguinha e acha que ele parece assim, tão bonitinho. Às vezes calça um tênis mais caro, uma roupa mais cara, e a gente olha pela aparência, sabia disso? E a aparência, ela faz a gente se enganar. Porque quando a gente olha para alguém que se veste com uma roupinha mais cara, um sapatinho mais caro, um tênis mais caro, e às vezes a gente não tem aquela condição, a gente fica com medo de chegar perto dele. Fica ou não fica? Fica. Até os maiores que estão aqui, o pai e a tua mãe, às vezes fica ou não fica? Às vezes pensa, é metido. Aquele lá, se eu chegar perto dele, mas o coração dele é terra que só Deus conhece. Ele se veste bem, ele usa um tênis caro, uma roupa cara, porque ele tem condições. Nós nos vestimos mais simples porque é as nossas condições. A gente vai lá, compra uma roupinha, às vezes, não vou falar, num brechó, porque é a nossa condição. A gente se veste mais simples, mas isso não arranca de nós a humildade. E alguém que se veste melhor, porque ele tem condições para isso, ele vai no shopping, ele compra um tênis mais caro, também a roupa dele não arranca dele a humildade. Tem pessoas que se vestem tão bem, eu conheço, tem condições, mas ele tem um coração enorme que não cabe dentro do peito, é tão humilde. E Davi, ele estava lá na casa com teus irmãos que era forte. E Jessé, quando chegou, olhou a aparência. Vai ser esse porque é grandão. Vai ser esse porque é forte. E Davi estava no campo levando uma vida simples. Mas Deus tinha algo com Davi, levando uma vida simples. Deus tem algo com você que leva uma vida simples. Você que está lá na escola e diz, eu sou o menorzinho aqui nessa sala de aula. Você que está lá na escola e você olha, talvez tenha alguém que está lá no cantinho e você olha lá, eu não chego porque lá o negócio é diferente. E você fica no cantinho separado. Quem aí fica separado na sala de aula? Fica separado? Pois Deus tem algo especial com você. Deus tem algo muito especial com você. Deus tem um propósito com a vida daquele que leva uma vida simples, mas um coração enorme, traz humildade. Não vamos olhar para a aparência, mas vamos sempre dizer, o Senhor tem algo grande comigo. Davi, ele tinha uma vida simples, ele estava sozinho no campo, os irmãos dele estavam lá todos esbeltos, bonitos, aparentando, mas Davi estava no campo apacentando o rebanho do teu pai.
E Deus tinha algo muito lindo com ele, tanto que mandou Samuel ir à casa de Jessé. E quando Samuel chegou, passou os irmãos dele, todos os irmãos de Davi, e nenhum daqueles o Senhor queria. Nenhum daqueles Deus queria ungir ele como rei. Mas quando mandaram chamar Davi, que estava no campo, que ele chegou, Deus logo disse a este: era ele, aquele que Deus tinha algo a fazer na vida dele. Era aquele que Deus queria derramar uma unção sobre a vida dele. Nós já cantamos aqui hoje, ó, porque Jesus me ama. Já apresentamos o valor que nós temos, um valor imenso. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos. Davi disse: Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. Então, com você que Deus está falando esta noite, irmã Laodiceia, eu me sinto tão pequenininho. Eu sei que tem pai e tem mãe aqui nesta noite que você olha e diz: eu sou tão pequenininho. Tem pai aqui, tem mãe que você olha e se sente excluído, mas Deus tem algo com você. Deus tem algo com você, criança, que você chega na sala de aula, você olha, parece que a turminha que está lá é tão inteligente e você fica no cantinho. Eu também já fiz isso, de ficar no cantinho, de querer proteger aqueles que eu achava que se sentiam tão pequenininho. E Deus tinha algo especial com a minha vida. Deus tem algo especial com a tua vida. Sabe que Deus tinha algo tão especial com a vida de Davi, que a Bíblia conta que havia um gigante. Apareceu um gigante. E esse gigante começou a afrontar o povo de Israel. O povo de Israel ficou com medo do filisteu, o gigante Golias. E o povo de Israel com medo, foram 40 dias, uma peleja com o gigante afrontando o povo de Israel. E ninguém fazia nada. Mas nós vamos ver que a Bíblia diz que Davi, o pequenininho da casa de Jessé, ele foi ter com teus irmãos. E quando ele chegou lá, ele viu que o gigante estava afrontando o teu povo, estava afrontando o povo de Israel. E sabe o que ele fez? Quem sabe me responder? O que Davi fez? Quem sabe? O que Davi fez? Ele lançou uma pedrinha, ele lutou com ele. Isso aí. Davi, ele derrubou o gigante Golias debaixo da unção de Deus. Deus era tão com ele. Uma pedra pode derrubar o gigante? Pode. É a unção, era a presença de Deus que estava na vida de Davi. Ainda que você se sinta pequeno, mas a presença de Deus na tua vida, ela faz você se sentir forte, se sentir corajoso. O povo de Israel estava lá todo com medo. Vamos imaginar que o tio Zé Carlos lá na porta é o gigante Golias. Olha lá para trás. Olha para trás, está lá atrás. Ele é o gigante Golias. E enquanto ele está lá atrás, o povo de Israel está aqui na frente. Imaginamos que eu faço parte do povo de Israel. O povo de Israel estava assim com medo. Ele gritando, afrontando, e o povo querendo se esconder. Enquanto o gigante lá dava um grito, o povo de Israel tremia todinho. Tremia todo. Quem aí tem medo de alguma coisa? Tem? É tão ruim sentir medo, ou não é? Não é ruim? Então, o gigante dava um grito lá, o povo de Israel tremia de cá. Mas aí apareceu um pequenininho. Me dá uma criança pequenininha aí. Cadê o pequenininho? Vem cá. Isso. Um pequenininho. Aqui, apareceu um pequenininho. Tá o povo de Israel com medo e a pequenininha tá ali cheia de coragem. Né? Você tem coragem? Tem, ela tem coragem. Cheia de coragem para derrubar o gigante. Agora vai lá naquele homem lá na porta, lá, encosta a mão nele, quem vai cair, lá. Olha lá, encosta a mão nele, quem vai cair. Olha lá, caiu. Tá vendo? Caiu. Enquanto o povo estava aqui, os homens fortes, com medo,
O pequenininho foi lá, lançou a pedra e o gigante tombou. É desta forma. A presença de Deus faz a gente ser forte, se sentir forte. A presença de Deus faz você enfrentar os obstáculos. Davi estava enfrentando um obstáculo, ou seja, o povo de Israel estava vendo um obstáculo. Mas quando Davi chegou cheio de Deus, aquilo ali não foi um obstáculo para ele. Ele podia, ele sabia que a presença de Deus estava com ele. Ele não lutou com a tua força, não foi a força dele. Porém, todo o povo de Israel ia saber que Deus foi Deus que fez aquele gigante cair. Nesta noite, não foi a força dela que fez o gigante cair. Foi o quê? A presença de Deus. Irmã Laodiceia, eu estou aqui, Titi, eu estou aqui, mas eu já passei por tanta luta e consegui aqui chegar. Você pode dizer o quê? Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Seu pai e sua mãe já enfrentou tanta luta. Eu sei que você já viu os maiorzinhos que estão aqui, as crianças que têm 10 anos. Cadê? Minha filha está ali com 10 anos. Aqui tem um monte de criança com 10 anos. Você não já viu sua mãe e seu pai enfrentar um monte de luta? Nunca viu, não? Viu? A minha filha já viu, não já viu? Viu? Cadê a outra que te falou que tem 10 anos? Cadê? Ali? Você já viu sua mãe enfrentar um monte de luta, não já viu? Já viu também vencer, não viu? Foi com a força dela ou a força de Deus? A força de Deus. É a nossa fé em Deus. E Davi, ele tinha uma fé em Deus. Ele era pequenininho, o menorzinho da casa do teu pai. Mas com a força de Deus, o gigante caiu. E todo Israel viu que há Deus, que há um Deus em Israel. Hoje, ainda que você se sinta pequenininho, mas se você usar a tua força, a tua casa, a tua família, vai ver que há um Deus no céu que está pronto a te dar vitória. Há um Deus no céu que está pronto a fazer com que a tua família permaneça de pé. Todos entenderam? Então, a partir de hoje, você vai lutar não é com a tua força, é com a força de Deus. Quem entendeu? Você sabe qual a diferença de lutar com a minha força e com a força de Deus? Olha lá, levantou a mão. Qual a diferença? Quando eu luto com a minha força, explica. Quando eu luto com a minha força, quem sabe explicar? O homem, quando ele luta na força dele, o que ele faz? Como? O homem quando luta com a força dele, é desse jeito. Alguém afrontou ele quer lutar com a força dele. Ele vai arregaçar as mangas e vai partir para cima. Ele vai brigar, vai se tornar um homem briguento. E Deus tem alguma coisa com um briguento? Não. Alguém que tem resposta na ponta da língua, Deus tem alguma coisa com ele? Não, né? Deus é com aquele que fala palavrões. Tem gente que quando ele quer lutar com a força dele, ele fala um monte de palavrão. É terrível, é triste. Ele xinga, ele fala um monte de coisa feia. Além dele estar ofendido, ele acaba ofendendo outras pessoas. Isso é lutar com a força dele. Você conhece alguém que luta com a força, com a própria força? Conhece? Mas não precisa citar não, deixa quieto. Deixa abaixo, como diz a minha filha. Fala não. Mas com a força de Deus. Você conhece alguém que luta com a força de Deus? Conhece? Então, lutar com a força de Deus. Alguém me cita aí um exemplo. Quando eu decido lutar, deixar Deus agir e vencer com a força de Deus. Alguém vai me dizer o que uma pessoa faz? Orar. Minha filha disse orar. Isso aí é orar, esperar no Senhor, esperar o tempo do Senhor para que tudo venha acontecer. Tem uma pessoa dentro da Bíblia, nós acabamos de falar do gigante, mas eu já vou terminar. E nós vamos ver que ela aprendeu a lutar com as armas que o Senhor tinha dado a ela. Nós citamos aqui Ana, vou repetir para você guardar nesta noite. Ana
era mãe de quem? Samuel. De Samuel. Então Ana, mãe de Samuel, ela estava enfrentando uma afronta terrível dentro da tua própria casa. E a Bíblia diz que Ana respondia? Não, né? Ana, alguém poderia olhar para ela e dizer que ela era como Davi, pequenininha, porque ela não tinha filhos, ela era humilhada. Mas só que eu vou ver que Ana, ela estava o quê? Lutando com a força de Deus. Ela ia orar. Quando a tua rival Penina a humilhava, Ana estava fazendo o quê? Orando. Ana sempre estava em oração. Então isso é lutar com a força de Deus. Quando alguém vai lá e aborrece tua mãe e teu pai e tua mãe fica caladinho, não é porque ela é covarde não. Cadê as crianças que estão me vendo? Diga amém. Amém. Tem poucas crianças me vendo. Eu quero ouvir um amém bem alto. Cadê as crianças que estão me vendo? Diga amém. Amém. Então você já viu quando a sua mãe e seu pai enfrentam uma luta terrível e você vê eles chorando, orando? Você já viu sua mãe orando? Já? Já viu? Já viu sua avó orando? Já? Quem aí, agora eu vou perguntar para o pai e para a mãe. Quem aí tem um hábito de orar perto dos filhos? Poucas mãos se levantaram, né? Só isso de pai que ora para o filho ver? Só isso? Eu achei muito pouco. Vou perguntar de novo. Qual é o pai e a mãe que ora e deixa o teu filho ver? Achei pouco ainda, nem vou perguntar mais. Achei muito pouco. É muito importante você deixar o teu filho ver você orando. É importante você deixar o teu filho ver você adorando a Deus. Lá em casa eu coloco pregação e deixo as minhas filhas ver que eu estou ouvindo pregação. Hoje mesmo eu estava ouvindo, de repente a irmã começou a expulsar um demônio na pregação, minha pequenininha veio correndo. Mãe, me pega que eu quero ver. Ela queria ver. São coisas que vai fazendo os nossos filhos crescer na presença do Senhor. Sabe o erro que os pais cometem? É ficar em cima do filho cobrando. Ele cobra, mas ele não apresenta para o filho. E às vezes na maioria das vezes, é a nossa atitude que vai fazer com que o nosso filho venha crescer convertido. A nossa atitude, o que nós estamos demonstrando para eles. Às vezes nós falamos muito e não mostramos nada. Aí cresce uma casa que o pai e a mãe é crente e o filho, ele dá uma afastadinha. Mas quando você ensina o teu filho, coloca pregação, coloca louvores. Hoje tem a internet, puxa lá louvores para ele, os desenhos bíblicos. Talvez você não tenha tempo de sentar com ele, mas coloca desenhos bíblicos para ele aprender. Você vai ver que o teu filho vai crescer e nunca vai desviar do caminho do Senhor. Tá bom? Então, Ana, ela estava sempre orando. Ela aprendeu a lutar, assim como Davi, debaixo da unção de Deus. E enquanto ela orava, o Senhor deu vitória a ela. Quem entendeu, diga amém. Então hoje, cadê as crianças? Olha para cá as crianças. Hoje, você vai ficar atento, teu pai e tua mãe, tá bom? Fica atento, cole nele. Quando ele se trancar no quarto, vai lá, junta com ele, com ela, ore, tá bom? A partir de hoje você vai chegar e falar: titia, eu estou vendo minha avó orar. Titia, eu estou vendo meu pai orar. Sabia que o pai que não orava agora vai passar a orar? Sabia disso? O pai que não orava vai passar a orar. A mãe que não ouvia louvor vai passar a ouvir louvor. E você vai chegar e vai falar comigo, tá bom? Quem vai me contar? Ela deu um grito que vai, ó. Então agora é colocar louvor nessa casa. Tá bom? Vai falar também? Então tá bom. Na hora que você chegar aqui na igreja, você vem: ó, titia, minha mãe colocou louvor lá. Titia, o meu pai orou e eu dobrei os joelhos para orar com ele. Tá bom?